Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Opinião Regional na tela da NTV. Você que acompanha na sua televisão através do canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma do Facebook, na página NTV Patos de Minas, no nosso site. E convido você também para baixar o aplicativo da NTV e ficar por dentro do que acontece em Patos de Minas e toda a região. Afinal de contas, são 31 anos ao seu lado. E o Opinião Regional de hoje está para lá de especial, feito para vocês, com vocês e junto com vocês, aonde a sua opinião é o mais importante. Mande a sua pergunta no nosso WhatsApp, vai aparecer aí na sua tela. Fique à vontade. Como eu disse, o programa de hoje está para lá de especial e a gente vai falar do Esporte Clube Mamoré em boa fase, em boa gestão. A gente recebe no nosso programa ele que é diretor financeiro, torcedor nato do Mamoré, o Marcelo Reis Batista da Silva, mais conhecido como Marcelo do Disque Bebidas. Marcelo, prazer recebê-lo aqui no Opinião Regional na NTV. Prazer é nosso, David. Boa noite aí aos telespectadores do programa Opinião Regional, né? A gente agradece muito aí o espaço aberto aí pra gente poder esclarecer e convidar os torcedores do Esporte Clube Mamoré para a batalha de amanhã. E para quem gosta de um esporte de qualidade, de um bom futebol, você participa com a gente também. Manda aí a sua pergunta no nosso WhatsApp, fique à vontade para você tirar todas as suas dúvidas do nosso esporte aqui, tá bom? Vamos lá então, Marcelo, é isso, o Mamoré está em boa fase. A gente percebe dentro de campo, com jogadores, treinadores, e a gente percebe também, claro, o extracampo, os torcedores, né? O comércio, a cidade abraçando o futebol do Mamoré hoje. Como é que tá internamente o Mamoré? Conta pra gente. Internamente vai muito bem, David. A gente começou esse trabalho, para quem não sabe, lá em janeiro, o nosso presidente João Alemão contratou o Zé Humberto, professor que é o treinador hoje do profissional. A gente disputou 2 campeonatos amadores aí, onde a gente fez uma seleção de hoje 12 atletas da casa, né? E a gente contratou, hoje está com 22 atletas contratados, né, para o profissional. E a gente vem nessa belíssima campanha, né? A gente, só lembrando aqui que a gente ficou até emocionado contra o Araxá, casa cheia, o pessoal saindo, fazendo passeata. Parece que um jogo assim, com golaço e com uma virada histórica em cima de um grande rival, que acredito hoje que o Araxá seja o maior rival do Mamoré hoje, depois da URT. A gente ficou muito orgulhoso e muito esperançoso para Deus abençoar a gente com acesso pela campanha que a gente vem fazendo. Que continue assim, né, Marcelo? É como eu falei, realmente, a empolgação, né, a cidade, o torcedor, não só do Mamoré, quem gosta e quem torce até pelo clássico, né, que venha no próximo ano, para quem gosta de um bom futebol, tem abraçado o Esporte Clube Mamoré. E eu quero me referir à questão da gestão interna lá do Mamoré, o conselho, a diretoria, como é que anda o clima lá dentro? Não, hoje eu particularmente tenho um bom relacionamento com torcida, com o conselho. A diretoria hoje da gente é bem reduzida, sabe? É reduzida, mas bem eficiente. As pessoas até me perguntam, Marcelo, o que você é do Mamoré? Eu não fico à vontade para falar que eu sou diretor financeiro, que a gente faz de tudo um pouquinho lá. Eu te fiz essa pergunta. A gente faz de tudo. De tudo um pouquinho, sabe? Eu acho que tem que ser assim, né? Time do interior, a gente vive do esforço mesmo, né? Tipo assim, diretor de cadeira, não adianta. E a questão, já que você é diretor financeiro, é a sua ocupação, como é que está a situação financeira hoje do Esporte Clube Mamoré? Tá estável, David. A gente conseguiu, assim, uns recursos um pouco acima do ano passado, melhor um pouco, uns 20% melhor do que o do ano passado, mas do contrário, a gente conseguiu fazer um time praticamente com a metade da folha do ano passado. Então está sendo muito bem gerido isso aí. Hoje o Mamoré já está com a sua terceira folha, já tem uma folha programada agora para o início do mês, está tudo ok. Está em dia. Está tudo em dia, graças a Deus. Muito bem. E quanto que é a folha? Você pode falar, se não precisa ser exatamente, mas aproximadamente a folha do Mamoré hoje? Sim, hoje a gente não tem segredo, a gente joga bem limpo. Hoje, eu acho que isso nunca nem sei se já foi falado no ar alguma vez, mas a gente, R$56 mil, a gente contratou mais 2 atletas para reforçar. A folha chega em torno de R$60 mil, mas
Assim, a gente não está contando com cozinha e nem com marketing, mas comissão e atletas, R$60 mil. R$60 mil. Em relação aos outros clubes aí que estão disputando a mesma série, o mesmo módulo, qual que é a avaliação que você faz? Porque hoje o Mamoré é líder, né? É líder, é o segundo geral dos 17 clubes, líder do grupo, né? A gente faz uma avaliação muito positiva, né? Porque a gente fez uma folha bem barata, a gente tem assim, por bastidores, notícia aí de time com folha de R$180 mil que 3 vezes a mais. Que já está eliminada. Não passou de fase. Marcelo, e esse sucesso do Mamoré, a gente pode falar de sucesso até o momento, é essa palavra, e a gente pode com muito orgulho, né, falar sobre isso, é devido ao quê? A contratação, aos olheiros, quem foi lá e olhou esses meninos, a quem teve a ideia, ao treinador, a torcida que está empolgada, a quem está investindo, se há um grande investidor, é devido ao quê, Marcelo? Eu acho que foi o trabalho que começou lá em janeiro. A gente trouxe o treinador e uma pessoa assim de uma índole, a gente virou um amigo pessoal. A gente trabalhou lá. José Humberto. A gente, Codorna, conhecido como Codorna, de Uberaba. Assim, a gente começou esse trabalho lá no inicinho, né? A gente cortou muito custo com os meninos da base, conseguiu contratar menos. Para você ter ideia, David, a gente estreou com apenas 14 jogadores contratados, até para reduzir. E isso foi um risco, não, Marcelo? Foi arriscado, foi ideia de quem, ou foi o próprio José Humberto que olhou os meninos e falou, vamos utilizar o que a gente tem na casa? Isso foi um propósito nosso, até com o lançamento, foi tão bem programado o nosso time que a gente já Quando você fala nosso, Marcelo, é você, o presidente, o conselho? Eu falo o seguinte, hoje, a nossa diretoria hoje atuante tem eu e o Zé Humberto, que assim, a gente fala que a gente faz de tudo um pouco, a gente agradece demais o Edson, que contribui demais com a gente. O Buiú, que é uma pessoa assim, sensacional. Já é um ícone. O Isaac, que é um preparador físico aqui da cidade, entendeu? Lá do Bola de Ouro, um profissional excelente, né? Então a gente fala assim, ficou mais, o Mamoré hoje está entre nós, mais ou menos assim, sabe? A gente que fica ali, o Kelso... Mas pode-se dizer, mais resumido e mais unido? Mais resumido. E mais unido. Pouco material humano, a gente até pede desculpa a algumas pessoas, de vez em quando acontecer alguma falha, porque assim, é um número bem reduzido, mas bem eficiente. Eu acho que o sucesso da gente hoje é a simplicidade do trabalho. Eu acho que nunca teve um trabalho tão simples dentro do clube de futebol. Essa é a próxima pergunta, Marcelo, que eu queria fazer para você. E por que não houve isso antes? David, eu acredito que todo mundo chega lá para fazer o melhor. Ainda mais a gente que ama o Mamoré. Eu comecei a torcer pro Mamoré aos 9 anos de idade. Tem pouco tempo, se você tá jovem, então tem 42, pouco tempo. 33 anos. Pra você ter ideia, eu sou desconhecido dentro do Mamoré. Muita gente era surpresa comigo. Eu ia todo jogo, mas eu sempre fui um torcedor. Eu sempre fiz meu papel de torcedor. Sempre passei despercebido e continuo tentando fazer isso hoje. Dei poucas entrevistas até hoje, sempre dei algumas até para a Rádio Clube, mas mais falando de ingresso, assim, nem... Mais no chamamento, né? Aprofundando, não. Mas eu acho o seguinte, que o modelo é esse. Esse trabalho simples, o torcedor abraçou. A gente fala assim, os públicos desse ano tá bom. Sim, excelente. Uma terceira divisão, a gente levar quase 1.300 pagantes. O pessoal e lembrando que os jogos estão acontecendo na maioria dentro de casa, na segunda-feira, né, às 8 da noite. Que era uma proposta da gente quando a gente assumiu. O João Alemão deixou mais na mão da gente, assim, eu hoje que respondo pelo Esporte Clube Mamoré, mas assim, a gente já tinha esse propósito a gente acharia que concorrer hoje com os pay-per-view, com as chacras, com as festas de fim de semana, seria um pouco complicado, né? E a gente... E acertou até com o calor, né? A gente conversou isso em off. A gente pensou nisso tudo, sabe? Quando a gente tinha esse propósito, que é uma época de calor, aí a gente monta os barzinhos lá, a gente consegue fazer umas boas vendas que contribuem com o clube, né? A gente assumiu tudo. Antigamente, você tem ideia, os barzinhos do Mamoré eram terceirizados em outras épocas. Hoje a gente toma conta dos bares do Mamoré.
entrada, bar, estacionamento, é 100% dos cofres do Mamoré. A gente percebe, conversamos isso em off, Marcelo, e até deixar para o telespectador, que a gente fala que tudo hoje na vida, nós conversamos sobre isso, né, abertamente, o relacionamento, o comércio, tudo hoje é devido a uma boa gestão, tem que ter a boa gestão. Então, na entrada, na bilheteria, no barzinho, da onde é a sua raiz, tendo uma boa gestão, influencia muito e contribui muito para que lá em cima também tenha uma boa gestão. É dessa forma que você enxerga? Isso, a gente tocou lá a Amapá, a Taça Patos, a gente não só fez os jogos do Mamoré lá, como emprestou o campo para outras equipes fazer. Inclusive, a gente manteve as finanças do Mamoré com a bilheteria de R$10 durante a Amapá, Taça Patos e com os barzinhos. A gente manteve, a gente pagou luz, água, manteve a comissão técnica com esses valores. O João Alemão deu alguma ajuda nesse período, mas a base foi isso. Entendeu? Eu quero até deixar registrado aqui o nosso cumprimento, o nosso abraço ao presidente João Alemão, um grande parceiro. A gente sempre se encontra por aí, está convidado a participar com a gente aqui. O Marcelo hoje, porque, como ele diz, raramente dá uma entrevista, então seria diferente aqui no programa, por isso que eu te convidei, mas está aberto aqui para o João Alemão, para toda a família aí do Esporte Clube Mamoré. Um abraço também ao Leonardo da torcida independente. Daqui a pouquinho a gente vai falar da importância da torcida, mas antes da gente girar para o nosso break, Marcelo, como é que foi o Marcelo no futebol? Porque quando você entrou para a gestão de fato, concreta, do Mamoré não estava em boa fase, e você com a sua empresa em boa fase, a sua vida tranquila, para que pegar, como se diz, né, entre aspas, um problema como esse, que até então o Mamoré era um problema. Por quê? David, é o seguinte, eu entrei... O que você viu? O que te fez despertar esse olhar? Eu fico até emocionado de falar, porque dia 1º de abril do ano passado eu perdi minha mãe. A gente ficou 27 dias com ela no hospital, e o João Alemão, no dia 22 de julho do ano passado, me chamou pra gente participar do Mamoré. E isso, pra mim, eu ficarei grato ao Mamoré o resto da minha vida, com certeza a minha família, minha esposa, meus filhos também, que me apoiou pra caramba, mas a perda da minha mãe foi uma coisa muito difícil pra mim. E o Mamoré me supriu isso, entendeu? É coisa que eu levo isso até como gratidão. Isso não tem tanto tempo. Foi para sua saúde mental, foi... Exatamente. Foi a sua injeção para respirar de novo, de ânimo. Era uma coisa que eu tinha vontade de fazer. E, ao mesmo tempo, veio... assim, como uma inspiração para mim, entendeu? E a gente foi lá para dentro, eu sempre gosto de... Eu dou o que eu tenho, o que eu não tenho, no que eu tô fazendo, entendeu? E a gente tá fazendo isso lá, e a gente agradece muito a Deus também de tá dando certo, né? Porque foi realmente um desafio, né? Pegar o Mamoré e bater no peito e tirar do próprio bolso, a gente sabe muito bem, né? Não só com você, como várias pessoas, diretores que fazem isso pelo amor. Isso é bacana e que sirva de exemplo não só para o futebol, né, Marcelo? Vamos então, produção, para o nosso rápido intervalo. A gente vai girar rapidinho para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Marcelo, e o nosso bate-papo de hoje é o Esporte Clube Mamoré, que está em alta aqui no campeonato. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com Opinião Regional na tela da NTV, você acompanhando no 8.1 digital, na sua televisão e nos nossos canais, Facebook, no site e também no aplicativo. Participe com a gente. O nosso convidado de hoje é o Marcelo do Disque, mais conhecido como Marcelo, que é diretor financeiro do Esporte Clube Mamoré, que está em alta, vem ganhando, está aí na boa fase, e a gente sabe que também tem as dificuldades, né, Marcelo? Qual que é hoje a grande dificuldade? A dificuldade do futebol, principalmente interior, né? É o lado financeiro, né? Que cada dia a gente, como se diz, igual eu falei, a gente está com tudo em dia, mas é uma luta constante, né? A gente até vai aproveitar o espaço aqui, a gente lançou uma rifa aí que está tendo uma boa saída de R$500, são 200 bilhetes, a gente está com uma venda boa, vamos sortear R$10 mil. O prêmio é insignificante pela pessoa que vai ajudar o Esporte Clube Mamoré. Que bacana, e para quem quer adquirir essa rifa? Pode procurar com Alessandro Gatão, João Alemão, Eltinho da Autopeça Brasil.
e lá no Disco Bebida do Marcelo com a gente. Muito bem, com o pessoal que já faz parte da família do Mamoré. Que dia que corre essa rifa? A gente tinha marcado o sorteio desde para dia 31/10, mas a gente deve adiar. A gente deve fazer um sorteio ao vivo no Instagram com o Dila lá, que é o nosso marketing lá. A gente deve adiá-lo para frente um pouquinho. Muito bem. Então, o financeiro é o que mais é a grande dificuldade, manter em dia, né, as contas, seria isso. Ô, Marcelo, e muito se fala entre as duas torcidas rivais aqui em Patos de Minas, que existe os grandes empresários que apoiam só um time. Como que você analisa isso? Qual que é a sua opinião a respeito disso? David, não, eu acho que o Mamoré hoje, pela divisão que a gente está hoje, entendeu? Eu acho que a gente teve uma boa aceitação do empresariado aqui da cidade, sabe? A gente sabe que poderia até mais um pouquinho, mas eu acho que não pode reclamar muito, não. Importante você falar sobre isso, porque há muitos anos, né, os torcedores ouvem e reclamam sobre isso. O Mamoré precisa de um grande empresário, como fulano do outro lado e tal. E você, como diretor financeiro, nada mais justo de poder estar falando sobre isso. Eu acho que hoje, David, o caminho para o Mamoré hoje é a gente estancar algumas rachaduras que tem lá dentro. Por exemplo? A gente não vai citar nome assim, mas a gente vê que é muito rachado, entendeu? Tipo assim, se o Mamoré hoje pacificasse, o Mamoré hoje rapidamente estaria na primeira divisão. Eu brinco até com o torcedor arquibancada. O Mamoré hoje, se ele agregasse os empresários que gostam do Mamoré, eles sabem que eu tô falando, vocês vão ouvir, eles vão saber o que é. O Mamoré hoje podia tocar futebol de portão aberto. Porque hoje a gente tem um ingresso de R$15, é um ingresso de um valor simbólico, né? Não é R$15 hoje. Tipo assim, quando a gente fala assim, que o Mamoré tem um poder muito grande de pessoas, de poder aquisitivo grande que gostam do Mamoré, mas muitas vezes chega um, sai dois. Quando chega 3, sai 5. Então, precisaria... Tem. Bom, falando de ingresso, amanhã neste sábado, tem o Esporte Clube Mamoré jogando em casa no estádio Bernardo Rubinger. Convida o pessoal, já faz o chamamento e vamos vender ingresso, que os ingressos estão à venda. Pessoal, vamos comparecer amanhã às 15 horas no estádio Valdomiro Pereira, um horário atípico do que nós estávamos praticando. Quando voltar para os mata-mata, a gente retorna com o horário, que esse é um horário de federação. O valor do ingresso aí é de suma importância hoje para os cofres do Mamoré, né? São R$15 antecipados, foram lançados R$1.200, hoje as vendas deu uma acelerada boa, e na portaria R$30. 1.200 ingressos a R$15. Já vendidos? Que a gente colocou à venda, tem em torno de 500 ingressos já vendidos já. Metade, bem dizer, já está vendido, o pessoal deixa para a última hora. E R$15 é onde que adquire? Disque Bebida do Marcelo, Perovita, Loja João Alemão e Supermercado Marquinhos Ipanema. Muito bem, amanhã às 3 da tarde, então, contra o Pirapora. É um jogo, pessoal, talvez você ache que é só cumprir tabela para o Mamoré. Não é isso. O Mamoré tem que vencer amanhã para garantir, no mínimo, o segundo lugar geral, que daria a oportunidade da gente fazer as quartas, que já é uma realidade, que a gente já está lá, e a gente passando fazer uma semifinal definindo em casa, que pode estar valendo um acesso com a gente. Isso faz toda a diferença. Mamoré em outros campeonatos deixou a desejar a respeito disso, né? A gente já decidiu. Mando de campo. A gente já decidiu o jogo fora, a gente foi até em Uberaba uma vez, que a gente poderia ter tido até o acesso naquela época, todo mundo lembra, foi um jogo muito polêmico, com briga, tudo. Invasão, então, né? Acho muito importante a gente decidir em casa. Muito bem, vamos lá, o telespectador participando com a gente, muita gente aqui parabenizando, elogiando aí a gestão do Esporte Clube Mamoré, e tem aqui parabéns pelo programa, manda um abraço a todos os funcionários do Sintrasp, vamos subir. Sapo é o Arlindo também é um grande parceiro, tá sempre lá com a gente. O Luiz também mandando um abraço, tem aqui o Cleomar também mandando os parabéns a todo mundo que tá participando com a gente, obrigado pela participação. E então tá rolando essa rifa, tem os ingressos, mais alguma ação em prol do Mamoré? Seria essa rifa e os ingressos, né? Hoje a gente chega nas retas final, os patrocínios já são gastos nos primeiros meses do campeonato, mas a gente tá levando o Mamoré bem tranquilo financeiramente, sabe assim? Pé no chão. A gente, se terminar o campeonato, a gente já está fazendo essa rifa justamente pensando no término do campeonato. Se a gente estourar o orçamento, estouraria em valores pequenos que a gente não teria problema para sanar isso. De precaução, seria isso? Isso. A própria folha da gente, é uma boa gestão, né? Já está pensando lá na frente.
Porque a gente pretende praticar futebol no Mamoré todos os anos, né? Porque muitas vezes a pessoa entra e gasta o que ia gastar em 10 anos, num ano, né? E a gente provou que, independente da gente seguir na competição ou não, a gente já fez um bom campeonato, mas se Deus quiser a gente vai chegar lá. E que teve gente que gastou muito mais que a gente e não está nem nos mata-mata, né, David? Então... É real. Você disse uma palavra importante e a gente vai partir para esse lado: independente. É a torcida do Mamoré, mas a gente vai ler, não vamos falar só em nome da Independente, mas a todos que comparecem ali em campo, a importância da torcida nesse momento. É de suma importância, né? Eu, particularmente, tenho um excelente relacionamento com a Independente, né? Com o Léo, com o Pedro. Eu tenho até um funcionário que chama Léo, é xará do outro, que é meu funcionário. E queria agradecer ele demais. Tá vendo? A gente comete teste de justiça. O Léo, que é meu funcionário aí, ele faz muita venda de ingressos pra gente. Chegou a vender 200 ingressos antecipados, né? Agradecer ele demais aí, né? E a gente tem um bom relacionamento. Eu, particularmente, adoro batucada, né? A gente, igual eu falo, na minha gestão no Mamoré, eu tenho meu total apoio. E faz diferença, você como gestor, a presença, o grito da torcida, o comparecimento da torcida, a cobrança da torcida, faz diferença? Muita, né? Incentiva muita gente, né, David? Eu acho assim, a cobrança respeitosa, entendeu? Ela sempre é válida, né? A cobrar do jogador, dos atletas, da diretoria, né? Uma cobrança respeitosa. Quando a gente fala respeitosa, é o seguinte: eu acho que quando ganha tem que aplaudir, se o time não for bem, até as vaias é válida, mas a gente é daquela boa política. A gente nunca vai defender violência física, subir alambrado, tacar coisa no gramado, né? Tipo assim, mas a cobrança tem que existir sim, entendeu? Muito bem. O pessoal da Independente participando com a gente aqui em massa, um abraço, manda um alô aí, o pessoal da torcida Independente, o Léo Doido, um abraço pro Eduardo, todo o pessoal aí. A Fernanda também mandando aqui, parabenizando aí pela boa gestão do Mamoré. Então é isso. E quanto ao elenco, vamos falar um pouquinho mais desse elenco. Surpreendeu? Você acha que tá bom demais? Não esperava tanto assim? Ou esperava até mais? A gente, a gente fez um time acreditando que ia chegar. A gente sabe dos profissionais da comissão técnica que tinha lá. A gente, igual a gente falou, a gente agradeceu o professor José Humberto, um grande profissional. Todos os atletas que a gente tem lá hoje, a gente já vinha mapeando eles desde antes. A maioria dos 90%... Quem que faz esse mapeamento? Quem que é o olheiro do Mamoré hoje? O professor Zé Humberto. A gente trabalhou esse campeonato inteiro sem diretor de futebol. A gente teve uma pessoa... Porque vocês trouxe muitos atletas próximo, né? Próximo. Não foi muito em São Paulo e outros estados assim para poder investir tanto. Uma grande parte é daqui próximo. A gente tem 12 atletas da cidade, que seria a nossa base, né? Que a gente pode contratar menos. A gente hoje tem 22 atletas contratados, né? E a gente iniciou um campeonato com 14, justamente pensando em economia de... Qual que é o valor? Eu vou te fazer uma pergunta bem particular, e acredito também por curiosidade do telespectador. Eu acho que é por isso que eu tô à frente do programa, bem curiosa mesmo. Qual que é o jogo? Não precisa citar o nome. Qual que é o valor do jogador que mais ganha hoje lá no Mamoré? O teto do Mamoré hoje, a gente estipulou, ninguém ganha mais de R$2.500, foi o teto. R$2.500 era o teto máximo. A gente tem atletas de vários valores, mas o teto seria esse. Que bacana o Marcelo responder com transparência. Eu tive essa liberdade de fazer essa pergunta a você, até por curiosidade de quem tá lá no campo gritando e achando que o jogador também, né, ganha muito mais do que isso. Ô David, a gente conseguiu trazer atletas que ganhavam um valor bem superior. Aceitaram o projeto, aceitaram a proposta. O segundo semestre não tem tantos eventos assim de futebolístico, então, e a gente agradeceu o professor também, o Zé Humberto, que conhece muito, tem um relacionamento espetacular e é de um caráter assim espetacular. Inclusive, a gente teve um período que a gente quase abandonou lá atrás, no mês de março, e inclusive a gente firmou no projeto do Zé, que a gente acreditou demais, entendeu? E a gente fez um bom relacionamento, a gente tocou isso aí
Bacana. Que sem ele nada disso poderia ter sido possível, sabe? Muito bem. Marcelo, você como um bom investidor, um bom gestor, o Mamoré tem feito, vou falar na gíria popular, as suas crias ali para poder pensar na frente? Sim. Vender, usufruir disso financeiramente? Sim, hoje a gente está com um atleta lá, a gente tem vários na verdade, né? Mas a gente tem um atleta lá que veio do projeto de Vazante, que a gente disputou... É o goleiro. O goleiro Noronha. Uma grande promessa, 1,90 m, 16 anos apenas. A gente seria injusto de falar aqui, e porque a gente tem um centroavante lá, Kaique, tem vários atletas lá que a gente seria até injusto. É a cria ali do Mamoré, a base. No total, hoje a gente tem 22 atletas, que Bacana. A gente pretende, acabando esse campeonato, a gente pegar férias em janeiro e retomar com a base. Muito e bem. pensando em disputar o Campeonato Mineiro do ano que vem, Sub-20. Muito bem, esse é o Marcelo do DISC, diretor financeiro do Esporte Clube Mamoré. Meus parabéns como torcedor e como Obrigado, admirador do seu trabalho, do João Alemão, a todos que fazem parte e que vamos subir o nosso sapo. Se Deus Obrigado quiser. por ter aceito o convite e participar aqui do programa. Eu que agradeço aí pelo espaço, para qualquer esclarecimento aí, né? E outra coisa, eu queria agradecer aqui também ao Kélcio, é o nosso vendedor. Um abraço, Kelcinho. O Kélcio hoje não exerce nenhum cargo do Mamoré, mas é o nosso vendedor de marketing, contribui muito lá com a gente. Obrigado pela camiseta de presente aqui. E como que faz para adquirir? Você encontra no Disque Bebida do Marcelo, Lojas João Alemão. E esse ano, gente, a mulherada aí, ó, a gente tem todos os tamanhos lá. Bacana. Entendeu? Nos outros anos, nunca, acho que não lembro de ter sido Vamos comprar feito. camisa, vamos comprar riff, vamos comprar ingresso lá no Disque Bebida. Todo mundo já sabe onde fica mais fácil. Isso. Obrigado mais uma vez, Marcelo. Eu Sucesso. te agradeço, gente. Vamos comparecer lá, apoiar o Sapão lá. A gente está há 30 e poucos dias do acesso. Muito bem, falou aí quem tem autoridade e respeito no assunto. A você de casa, o meu muito obrigado pelo carinho, pela sua participação. Bom final de semana e até o próximo programa.